Até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Essa é uma frase de Carl Jung, um dos maiores psiquiatras de todos os tempos, um dos mais famosos, e traz a introdução do que eu quero abordar aqui com vocês nesse vídeo. Hoje eu vou contar para vocês duas experiências que eu tive com o meu inconsciente, sendo que para a primeira experiência eu vou contar duas histórias, e a experiência em si seria basicamente o link que eu fiz entre essas duas histórias, e depois eu vou contar para vocês a segunda experiência. E ao final eu vou falar para vocês um insight que eu tiro de todas essas experiências. Então vamos lá. Primeiro eu vou contar para vocês as duas histórias e depois eu vou fazer o link. Primeira história: o Peru do Dia de Ação de Graças. Eu já fiz um vídeo sobre o Peru aqui nesse canal, mas eu vou contar de uma forma breve só para introduzir aqui para vocês. Como que é a vida do Peru de Ação de Graças? Ele é alimentado dia após dia pelo açougueiro por 1000 dias consecutivos. Dia após dia ele vai ganhando cada vez mais confiança do açougueiro e ele começa a acreditar que o dia de amanhã será exatamente como foi o dia de ontem. Então lá pelo dia 500 ele já está com bastante confiança, no dia 501 ele está com mais confiança, 502 mais, no dia 700 ele está com mais confiança e assim por diante. Até que chega no dia 1000, que é o próprio dia de ação de graças, e o açougueiro chega para o Peru não mais com a sua ração geneticamente modificada em mãos, mas sim com uma faca. Essa é a primeira história que eu queria contar para vocês. Agora eu vou contar a segunda história. A segunda história é da mãe perua. É uma forma da gente explicar como funcionam os gatilhos mentais, que funcionam de forma automática no nosso cérebro. A mãe perua, ela tem meio que um defeito. Quando ela ouve os piados dos seus peruzinhos, né, dos seus filhotes, ela tende a dar muito mais atenção para os que piam mais. Os que piam pouco, ela tende a ignorá-los. O piado é como se fosse justamente um gatilho que atua no cérebro da mãe perua para que ela proteja os seus filhinhos e eles não morram. A mãe perua, ela tem um inimigo natural. Esse inimigo é a doninha. Eu vou colocar aqui para vocês uma foto de uma doninha, caso vocês não conheçam. E aí existiu um cientista que quis fazer uma experiência com a mãe perua. Ele pegou uma doninha empalhada, certo? Ele amarrou um barbante no pé dessa doninha, né, na pata dela, e aí começou a puxar essa doninha empalhada para perto da mãe perua. E aí, o que aconteceu? A mãe perua imaginou realmente que a doninha ela era real, né? Não sabia que ela era empalhada, e começou a dar várias bicadas, várias unhadas na doninha. Beleza. Em seguida, o cientista quis ir um pouco além. O que ele fez foi o seguinte: ele pegou um gravador e registrou o piado dos filhotinhos da mãe perua e prendeu esse gravador na própria doninha empalhada, certo? E aí o que ele fez? Também tinha um barbante, né, amarrado à doninha, e ele começou a puxar para perto da mãe perua. E o que a mãe perua fez foi incrível. Ela começou a proteger essa doninha, porque ela ouvia os piados dos filhotes, e aí começava a proteger a doninha. Então o pesquisador depois resolveu ir um pouco além. O que ele fez foi o seguinte: a mesma coisa que ele tinha acabado de fazer, mas ele resolveu fazer a experiência de parar o gravador para ver qual que seria a reação da mãe perua. O resultado foi incrível, porque a mãe perua não mais usava a sua asa para proteger a doninha empalhada, mas sim voltou a atacá-la. Beleza, contei para vocês duas histórias completamente aleatórias. São histórias interessantes, mas você ainda está pensando o que isso tem a ver com o inconsciente, certo? E aí que eu digo, aqui que entra o quão específico é o que eu percebi na minha própria cabeça. Quando eu li essa história da mãe perua, eu já havia lido a história do Peru de Ação de Graças. Isso já fazia parte do meu cérebro, né? Eu já tinha incorporado essa informação. Quando eu acabo de ler um livro, quando eu acho alguma coisa muito interessante, como o caso da história da mãe perua, eu resolvo falar para mim mesmo em voz alta, para isso ficar mais fixado no meu cérebro. E o que eu faço aqui nesse canal também
é justamente isso. Eu compartilho coisas que eu acho interessantes para fixar bastante na minha cabeça e compartilho com mais pessoas que também possam achar interessante. Mas o que eu trago disso tudo? Quando eu trouxe essa história da mãe perua, quando eu falei em voz alta, reparem que ao final eu disse: não mais protegia a doninha com suas asas, mas sim voltou a atacá-la. E essa estrutura, essa expressão, não mais tal coisa, mas sim tal coisa, não é algo que eu utilizo com frequência no meu vocabulário. Isso é muito esporádico, eu simplesmente não uso esse termo, não tenho o costume de usar. Mas você pode ter percebido que quando eu narrei a história do Peru de Ação de Graças, eu utilizei essa mesma expressão, não mais com sua ração geneticamente modificada em mãos, mas sim com uma faca. Ele vai e mata o peru. Então, o que é a história que eu trago disso? A história é: as minhas ideias associativas, elas associaram essa expressão a peru. Vocês viram agora que o que tem de similar entre essas duas histórias é que as duas histórias tratam de peru, que é algo que não é muito recorrente na nossa vida, né? Com que frequência a gente conta histórias sobre perus? Não é algo muito normal. E eu achei incrível como que eu utilizei essa expressão de uma forma automática. Eu não percebi, e sim porque a minha cabeça foi associando uma ideia a outra. E isso foi uma experiência prática que eu tive com o meu laboratório, que eu chamo, que é a minha cabeça. Eu começo a observar as coisas e percebo em mim mesmo e vou trazendo evidências que comprovam as coisas que eu vou aprendendo. Ok, depois de toda essa história, eu vou contar a segunda experiência que eu tive com o meu inconsciente. Um belo dia, eu tive que escrever uma frase impactante no meu trabalho, e aí eu pensei na frase, cheguei à conclusão e escrevi o seguinte: faça do marketing boca a boca o principal motor de crescimento do seu negócio. Depois de ter chegado a esse resultado final dessa frase, eu fiquei orgulhoso de mim, porque na minha cabeça eu tinha me esforçado bastante para chegar até essa frase que eu considerei impactante. Depois de algumas semanas, eu estava relendo um livro chamado Hacking Growth, e como tinha tempo que eu não lia, eu voltei algumas páginas para lembrar onde eu tinha parado, e eu vi no meio do livro, grifado em letras garrafais: faça do marketing boca a boca o principal motor de crescimento do seu negócio. O que a gente tira disso? E como eu falei para vocês, eu estava me sentindo um gênio de ter criado aquilo, mas na verdade eu não criei. Veio de um lugar que eu não lembrava que existia. Ficou impresso na minha cabeça, mas eu não tinha a consciência disso. Realmente, o nosso consciente é uma pequena parcela. O inconsciente é um universo que a gente mal compreende. E quando a gente tem o contato com o nosso inconsciente, a gente começa a ver o quão poderoso ele pode ser. Então, meus amigos, eu acredito que dê para a gente tirar vários insights das coisas que foram faladas aqui. Mas eu quero trazer um insight principal, que é muito poderoso. Quando a gente lê alguma coisa, embora seja interessante que a gente faça essas práticas, como eu estou fazendo aqui agora, de falar em voz alta para internalizar na nossa cabeça, embora isso realmente seja interessante, quando a gente lê um livro e a gente acha que não aprendeu nada dele, porque você não consegue nem explicar para alguma pessoa o que o livro dizia, mesmo assim você pode extrair coisas úteis dele que fiquem impregnadas no seu inconsciente, e você utiliza no seu dia a dia, como eu utilizei a frase, né, no exemplo, uma experiência real, e você pode se beneficiar mesmo achando que você não entendeu nada, mas na verdade foi útil para você de alguma forma a leitura do livro. Então eu espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. Eu particularmente acho tanto a primeira história do Peru, né, do Dia de Ação de Graças, acho ela muito interessante. A versão completa tem no outro vídeo, como eu falei para vocês. A história dos gatilhos mentais com a mãe perua eu também acho particularmente muito interessante. E o mais interessante de tudo é o link com o inconsciente que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.